crescimento da AI, da inteligência artificial generativa, o SEO vai morrer. Basicamente, o que a gente precisa fazer para aparecer na inteligência artificial é ter branding, ter uma marca, ter um trabalho de marca por trás. Você tem que entender o que o seu usuário quer. Quando alguém está buscando por algo no Google, o que essa pessoa está esperando ter como resposta? Se você entende isso e coloca isso como resposta no seu site, o Google vai mostrar você. De novo, o ideal era começar com SEO, mas quase ninguém faz. Só que o problema de escolha de palavra-chave tem que ser muito bem estudado, que a maioria das agências não faz. A gente, como empreendedores, você não vai saber de tudo, mas você precisa saber o básico das coisas para conseguir direcionar, para conseguir cobrar os resultados. Exato. O SEO, esse trabalho que a gente está fazendo, está gerando aqui para a Denavita, em média, R$40 mil a mais de receita. Nos próximos 6 meses, a gente consegue aumentar isso para 300? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como vender mais no seu e-commerce com menos investimento. Tá? Então você, dono de marca, tenho certeza que vai ser um insight muito valioso aqui para você hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Dom Barros e eu tô aqui com a minha parceira de vida e de podcast, Carol Viudes. Fala galera, tudo bem com vocês? A gente sempre traz episódios de crescimento para a marca, para o negócio e empresa de vocês. Mas olha só, presta muita atenção no episódio de hoje que a gente vai falar sobre um crescimento orgânico. Imagina que delícia você crescer, posicionar a sua marca e fazer isso de forma orgânica. Então vem com a gente nesse episódio e um recado, presta atenção. Se inscreve no canal porque toda semana tem um episódio para você que é empreendedor, que é dono de marca, te ajudando a crescer com muito conteúdo de valor. Então se inscreve, é um segundinho, só clicar no botão aqui e se estiver nos escutando nas plataformas de Spotify, é só também clicar em seguir e dar uma avaliação para a gente continuar te ajudando também. Bom, e para ter esse bate-papo aqui com a gente, nós recebemos aqui no Made in Brasil esse casal, fundadores da agência de SEO Implementa, Carlos Bittencourt e Alana Martins. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que eu tô curioso, porque a gente vai falar de SEO, né? Vocês têm uma agência de SEO, vocês ajudam marcas a crescerem trabalhando SEO. E esses dias atrás, ontem, aliás, eu vi um stories do Alfredo Soares, do G4, falando que agora, com o crescimento, né, da AI, da inteligência artificial generativa, o SEO vai morrer. O que vocês têm para falar sobre essa afirmação do Alfredo Soares? Boa tarde, primeiramente, né? Boa tarde, Carol. Boa tarde, Dom. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. O Alfredo é um monstro, ele é uma lenda na internet, mas a gente, como trabalha com SEO, a gente entende que não é muito bem assim. O buraco é muito mais embaixo. O que ele falou nos stories dele, ele fala que o SEO vai morrer por conta da inteligência artificial começar a mostrar a marca e o e-commerce, enfim, trazer a sua marca como resposta da sua pergunta. Mas tem muita coisa para ser feito antes de você ser referência para a inteligência artificial. E já adiantando alguma parte, tudo que a gente já faz para os nossos clientes da agência já serve como base de resposta da inteligência artificial. O pessoal está criando uma polêmica, está vendendo uma coisa que a inteligência artificial vai matar o SEO, que a gente já vem fazendo esse trabalho há anos e há 13 anos que a gente está no mercado, há 13 anos eles matam o SEO e ele nunca morre. Tá melhor que gato, né? Não é? Tem mais vidas que gato. Tem mais vidas que gato, com certeza. E você falou uma coisa interessante. Tem um trabalho a ser feito antes da AI começar a te mostrar. Então é como se fosse um SEO da AI que precisa ser trabalhado? Na verdade, cada... O que eu tenho que fazer, será? Não sei se é a tua área também, mas como que a minha marca começa a se tornar relevante para AI? Não só para AI. Para o Google, para os outros buscadores, você tem que fazer o básico do SEO, tá com dados estruturados certinho, uma descrição de categoria certinho, uma descrição de produto certinho, uma URL amigável, uma imagem otimizada, a velocidade de carregamento do seu site está legal também, que existe métricas para isso. O Google mede isso e ele posiciona sites que estão carregando mais rápido do que sites mais lentos. Porque o Google sempre
prestou atenção na experiência do usuário. Não é de hoje que ele vem falando. Há anos que ele vem falando que a experiência do usuário é muito mais importante. Então, a gente sempre otimiza URL, descrição de categoria, descrição de produto, dados estruturados. Então, a gente presta atenção em N fatores para poder posicionar para o Google e servir de resposta para a inteligência artificial também. Entendi. E uma coisa interessante que aconteceu esses dias foi que a Carol recebeu uma mensagem no stories dela Verdade. de uma mulher falando que ela entrou no chat GPT e perguntou quem que seria uma referência de uma mulher empreendedora. No digital, para ela poder seguir, acompanhar e tal. E adivinha quem que o ChatGPT trouxe? Eu como resposta. Parabéns. Parabéns. Sinal que seu trabalho está sendo bem feito. Você viu? E, a gente, assim, ó, e tem um porquê de você ter aparecido como resposta do ChatGPT. Assim, ó, hoje, se a gente perguntar uma marca de cosmético famosa, ele, lógico, não é dedução, Ele sempre vai acabar trazendo, Me por fugiu exemplo, a uma palavra. Mala Roche, uma Vichy. Ele não vai trazer L'Oréal, Isso. Porque assim, o chat, ele é mundial. Você não deu uma pergunta para ele específica de me dê marcas de cosmético brasileiras. Você não fez isso. Você pediu para ele, me dê marcas de cosméticos que têm boa qualidade. Ele vai te trazer isso. Ele vai te trazer essas marcas que têm boa qualidade e que são mundialmente conhecidas. Pode ter alguma brasileira no meio? Pode, mas vai ser essa marca que já tem um branding muito bem trabalhado. Basicamente, o que a gente precisa fazer para aparecer na inteligência artificial é ter branding, ter uma marca, ter um trabalho de marca por trás, ao mesmo tempo ajudar com que o código da IA, né, a estrutura da IA, consiga capturar esses dados que a gente está, essas informações que a gente está oferecendo dentro do site que você tem feito. Então, dentro do seu blog, dentro do seu e-commerce, enfim, né, do seu site como um todo. Se você facilita com que ele pegue as informações de dentro do seu site e use para alimentar o banco de dados dele, você vai ser citado como referência. Hoje em dia, praticamente todas as plataformas de e-commerce já fazem isso de forma automática. Então, alguém chegar para você e falar assim, porque para fazer você tem que trabalhar dados estruturados. 90% das plataformas de e-commerce faz isso sozinha. Não é como se alguém fosse pegar, ir lá, inventar a roda. Isso é o básico do básico para ser feito. Sabe? Então, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente começa a falar de inteligência artificial e de otimizar para a inteligência artificial, como se isso fosse um serviço novo a ser oferecido, como se isso fosse algo surreal, algo, né? Nossa, agora eu tenho que... Antes eu fazia A, agora eu tenho que fazer Z. Não. É o mesmo trabalho que você estava fazendo antes de SEO, porque basicamente faz anos que o Google fala o seguinte, você tem que entender o que o seu usuário quer. Quando alguém está buscando por algo no Google, o que essa pessoa está esperando ter como resposta? Se você entende isso e coloca isso como resposta no seu site, o Google vai mostrar você. O que o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial quer? Responder o usuário do jeito que ele precisa ser respondido, o que ele tem, né? Então, qual é a intenção dele ao fazer aquela pergunta? É a mesma coisa. Então, SEO ou otimizar para inteligência artificial é a mesma coisa. Se você não tem um SEO bem feito, você não vai aparecer para inteligência artificial. Muito legal. Então, querer, né? Não, é totalmente diferente. O SEO morreu a inteligência artificial junto. Morreu todo mundo. Não tem acordo, né? Inclusive, uma coisa também que a gente tem que tomar muito cuidado é que a gente teve uma discussão muito grande acontecendo, né? Que às vezes quem não está muito no mundo do SEO não acompanhou. Foi que aconteceu o seguinte, quando o Google começou a dar aquelas respostas de inteligência artificial, né? Que agora você faz uma busca, o Google te dá uma resposta, depois aparece o resultado. Eu até ia te perguntar sobre isso. Qual que a gente chama posição 0, que é antes da primeira posição. Ele já te dá... O sonho de todo mundo, eu quero aparecer na posição 0. Mas, enfim, pra quê? Entendeu? Mas o que a gente tem que levar em consideração o Google está tirando aquelas informações dos sites que ele tá para baixo, não tá levando o clique para o usuário, tá usando a sua informação. Então, você tem um site, né? Então, vamos supor no site da Denavita. A gente colocou uma informação lá sobre um determinado produto, um determinado composto. O Google pegou essa informação e usou para alimentar a inteligência artificial dele. Ele usou como resposta e ele não te referenciou. Você não recebeu um clique, o seu usuário não acabou chegando no Denavita. Ele pode usar essa informação? O usuário já tirou a dúvida que ele tinha. Eu posso usar a creatina à noite, um exemplo. Então, ali, ele já trouxe... O site da Denavita tinha essa resposta. Só que ele já trouxe aquele pedacinho ali. O cara não precisa clicar mais. Ele já teve a resposta que ele queria ali. Entendeu? Então, estar na posição 0 antes da IA era uma métrica de vaidade. Eu quero estar ali. Mas não traz
pensando em e-commerce, não traz venda. E no final de tudo, o que a gente quer é a venda. Então, não traz venda. Então, estar ali era uma métrica de vaidade. Eu tenho acesso, eu não tenho, entendeu? Foi referenciado no meu site ali. Mas não tem acesso orgânico ou pago lá. Então, o que vocês estão dizendo é que com essas mudanças e essa evolução no algoritmo do Google, os e-commerces estão sendo impactados negativamente. Sim. E estão recebendo menos acessos E do às que... vezes aparecer na IA, às vezes é mais negativo do que positivo, porque ele pode estar usando a sua resposta ali. O usuário, se ele tirou a dúvida dele, às vezes ele não vai ver de onde veio a referência, ele simplesmente vai pular aquela informação de onde veio a referência, você não teve ganho de branding, você não teve ganho de nada, e o usuário simplesmente usou a sua informação e vida que segue. Então, assim, ó, o quão é interessante você estar ali, pensando no seu e-commerce. Se você não teve um ganho de branding, você não teve uma venda, você não impactou o seu usuário com o seu nome, né? Então, ele não ficou sabendo da sua marca. Então, acho que estar na IA simplesmente por estar é pura vaidade. É pra você olhar e falar, olha, bom, eu estou porém lá. depende. Sim. Se não tiver uma estratégia bem elaborada por trás, não faz sentido nenhum você estar ali. E para aparecer, você tem que ter uma estratégia bem elaborada. Não é só o SEO. Você tem que ter uma marca, como vocês falam de marca, você tem que ter uma marca bem elaborada, você tem que ter presença na internet, você tem que ter engajamento. Só o SEO ele não vai fazer milagre. Ele nunca fez milagre e não vai fazer com a inteligência artificial. Então, a pessoa fica... eu quero aparecer em inteligência artificial. A gente tem o contato de grupos. O Di Santana mostrou essa semana, a inteligência artificial precisa ser feito isso. Ele está totalmente correto. E muita gente, nossos clientes, vieram e falaram, porque eu quero aparecer. Calma, não é assim que você vai aparecer. O SEO é um trabalho de médio a longo prazo. Então, a gente precisa fortalecer diversos canais, Instagram, TikTok, todas as suas redes sociais, todo o seu e-commerce, melhorar posicionamento de palavra, para aí sim a inteligência artificial entender que você é referência no seu nicho, ela vai começar a te referenciar, como foi seu caso. Você é referência de mulheres empreendedoras. Por que ela te referenciou? Porque você tem todo um engajamento, todo um conteúdo construído, toda uma marca construída por trás. Então, tem que ter um motivo de aparecer. E as pessoas estão pulando muitas etapas. E soltar na internet que a IA vai matar o SEO é muito relativo. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com o que fala sobre isso, porque você acaba atropelando etapas, queimando cartucho em coisas que você não vai ter resultado, comprando produtos, mentorias, imersões que não vão fazer sentido para você nesse momento. Cada etapa tem um momento de ser acontecido. Certo. Então, a gente fala dessa parte que tem que tomar muito cuidado. Faz muito sentido aparecer na IA, mas tem que ter um porquê aparecer na IA. Legal, posso puxar aqui? Eu pude acompanhar de perto um case de uma marca nativa digital, que é uma das marcas que mais cresceu, criou comunidade, posicionamento, que é a Salve, se tornou um unicórnio brasileiro. E ela nasceu já fazendo um blog e um trabalho de SEO. E do outro lado, a gente vê muitos empreendedores e com a mentalidade mesmo de empreendedor, você sempre pensa, né? Aonde eu devo investir, qual estratégia eu devo fazer perante tantas coisas que acontecem no digital. E muitas estratégias a gente sabe que às vezes são mais rápidas de dar resultado ou de não dar resultado. A gente liga e desliga a campanha e a gente fala que o digital ele traz essa velocidade. Só que quando eu olho para grandes cases, grandes marcas, eu vejo blogs sendo usados por elas, eu vejo esse trabalho de SEO. Então, eu queria muito entender, assim, e levar esse conhecimento também para o nosso público sobre o que eu ganho fazendo um bom trabalho de SEO, o que eu perco não fazendo, quais são as oportunidades que estão na mesa e qual é esse tempo de resposta também. Assim, ó, quando você tem uma empresa que ela entende que o SEO, principalmente de uma marca nova, é a médio e longo prazo, tem caixa para investir, e vai desenvolver esse trabalho corretamente, em torno aí de 1 ano e meio, 2 anos, por aí, a gente vai ter um resultado de SEO, né? Você consegue, então, começar a vender no orgânico.
Se você já tem uma marca consolidada, então as pessoas já buscam pela sua marca no Google. Então a gente tem ferramentas hoje que a gente sabe, né, quantas buscas tem para cada palavra-chave no Google. Quanto maior o número de pessoas todos os meses buscando pela sua marca, mais rápido é seu resultado de SEO. Muito bom. Então, assim, ó, uma marca nova vai começar do zero. Quanto tempo para ela ter resultado em SEO? 2 anos. Não adianta a gente querer apressar isso que não vai funcionar. Ainda mais em nicho muito competitivo. Cosmético, moda. Que ela vai entrar para brigar com os gigantes que já gigantes, estão lá entendeu? com muitas palavras, né? Exato. E no cenário ideal do Brasil, seria interessante começar com o SEO desde o zero. Desde o marco zero do e-commerce da marca lançada. Porém, infelizmente, não é o que acontece na prática. Muita gente prefere investir no tráfego pago, que tem que investir. A gente não é contra a estratégia de tráfego pago. Porém, ela vai se tornando cada vez mais caro. Quanto mais mídia você paga, não necessariamente o retorno é proporcional. Verdade. Então, você tá num faturamento, tá numa escala legal, aí você tem que começar a pensar em outros canais de venda. E o orgânico é uma delas. Então, respondendo sua pergunta, seria muito interessante se a gente começasse desde o zero, trabalho de blog, escolha de palavra-chave correta para o meu nicho. Mas não é o que acontece hoje por conta do... Eu vou falar imediatismo, mas não é no termo pejorativo. Por conta de ter o empreendedor que está começando a marca, ele tem que ter um retorno já imediato, entre aspas. Então, ele não investe no SEO num primeiro momento. É necessidade, né? Pela necessidade, exatamente. Então, num primeiro momento, ele não vai pensar num SEO. Então, ele vai começar a pensar a hora que ele está numa escala legal, que é o que está acontecendo com 90% dos casos no Brasil. Porque aí todo mundo entende, né? Que precisa Sim. e quer crescer no orgânico, se posicionar, ocupar o nicho. Igual eu falo, assim, a gente também tem uma briga na marca. Se eu coloco, às vezes, algumas palavras-chave ali no Google, se eu vejo outra marca no ranking, eu já fico louca. Com todo o meu Exato. time, já mando print, eu falo, Precisa ó... passar eles, né? Exatamente. E é isso que acontece com todo mundo. E é uma briga nas primeiras posições. Existe um dado que as 3 primeiras posições do orgânico recebem 88% dos cliques. Uau, né? muita coisa. É muita coisa. O restante dos 12% vai para a primeira página. Do restante da primeira página, da 4ª à 10ª posição. Então, é muito pouco quem recebe até o restante da primeira página. Da segunda página, terceira, é tudo mato já. Ninguém vai lá. Acho que a gente nunca visitou uma 5ª, 6ª página de Google. Não. Então, o interessante é estar nos 3 primeiros resultados para você receber os 88% do clique e os outros 12% a gente distribui no restante da página. Então, sempre prestar atenção, quem está começando, o que vai vender. Eu quero vender um calçado de segurança. Então, eu penso numa palavra, bota de segurança, calçado de EPI. Então, tem que encontrar certas palavras do seu nicho para você poder ir posicionando devagar. Mas, de novo, o ideal era começar com SEO, mas quase ninguém faz. Eu tenho várias perguntas, aliás, Aliás, tudo que faz a gente vender mais me interessa. A todos nós. Todos nós. Agora, uma coisa que eu acho que a gente se emocionou aqui e passou batido. Afinal de contas, o que é o SEO, para quem não sabe, né? Para quem está começando? O SEO, de forma simples, né? Sem o técnico. É quando você busca alguma coisa no Google, tudo que vai aparecer ali embaixo dos patrocinados, né? Porque sempre vai ter um monte de link patrocinado. Tudo que vai aparecer ali logo naquela sequência. Então, o que o Google escolheu mostrar para o usuário como resposta de uma busca. Então, o SEO é você fazer o Google acreditar que o seu site é melhor que o dos seus concorrentes, a ponto de te mostrar como uma resposta. Muito perfeito. Perfeito. E já eu vou te perguntar. Aliás, vou te perguntar agora. Ok, então SEO é o que a gente tem que fazer para o Google entender que nós temos a informação mais relevante A otimização do mecanismo de busca. para o usuário. Isso. Perfeito. Agora, quais são as melhores práticas atualmente? O que eu, né? Porque a coisa vai mudando ao longo do tempo, o algoritmo ali vai evoluindo. Atualmente, o que vocês entendem que é mais relevante para um bom trabalho de SEO e para você conseguir que o Google te mostre a sua marca, o seu site?
Eu vou responder um negócio para apanhar do monte de SEO, já a hora que eu desligar aqui, já chegar umas mensagens no meu WhatsApp e alguém me bater. SEO é receita de bolo. E aí todo mundo fica bravo quando eu falo isso, mas é a verdade. SEO é receita de bolo. Então, basicamente, qual é o processo e o que faz, né, a diferença no fim da história? O processo é, você tem um produto, então você quer vender essa caneca. Como o usuário procura por essa caneca se ele quisesse comprar? Caneca estampada, made in Brasil, caneca preta, enfim. Você vai pensando... Caneca de chá, caneca de café, enfim. Você vai pensando nas possibilidades. Joga num programa. Esse programa vai te dar quantas buscas tem para cada uma dessas palavras-chave. Você escolhe a melhor, a que você acha mais interessante. E você vai repetir essa palavra em vários lugares dentro da sua página. Então, você está cadastrando essa caneca dentro do seu site, você vai colocar ela no título, você vai colocar ela no H1, né, que é o título mesmo que é cadastrado do seu produto, vai colocar no Title SEO, que é dentro da parte de SEO, de cadastro de produto, na sua meta descrição, que também é dentro da cadastro de produto, repetir ela 2, 3 vezes na sua descrição de produto, no nome da sua imagem, e é isso. Isso é SEO, ponto. Não tem como você inventar a roda no SEO. É isso que é fazer SEO. Qual é o diferencial? O que é que você fala assim, tá, se fosse só isso, qualquer um aparecia lá na primeira posição do Google. O que é o diferencial? Boa. Primeiro, você entender que alguém buscar como fazer caneca, que de repente, né, como personalizar uma caneca, vai ter 1 milhão de buscas, não vai adiantar nada porque não vai converter para caneca, né? A pessoa que está buscando isso, ela não quer comprar uma caneca, ela quer aprender a personalizar. Então, entender a intenção de busca do usuário. Então, o primeiro erro que todo mundo comete, que vira uma bagunça no SEO depois. Entender intenção de busca. O que a pessoa quer quando ela joga aquela palavra-chave no Google. Então, esse é o primeiro ponto que todo mundo erra e depois vem acontecendo uma série de erros no decorrer ali. E o segundo, o Google entender que seu site é confiável, importante, relevante. Isso é branding. Ou campanha de link building, digital PR, que o pessoal dá nome bonito para campanha de link building, né? Chama de digital PR agora. E aí é isso, né? Você convencer o Google de que eu sou mais importante do que os outros, eu sou mais confiável do que os outros, eu mereço estar aqui por conta disso. Mas a receita de bolo é a mesma para tudo. Você vai repetir escolher palavra-chave, repetir palavra-chave, escolher palavra-chave, repetir palavra-chave. É só isso. Só que o problema de escolha de palavra-chave tem que ser muito bem estudado, que a maioria das agências não faz. A gente pegou um cliente recentemente que ele veio de uma agência gigante daqui do Brasil, que ele vendia um produto específico, ele vendia desfibrilador, aqueles de RCP. É muito específico aquilo. E todas as palavras-chave de conversão de e-commerce dele estava posicionado no blog. O blog não converte, o blog não vende. Então, nosso trabalho foi tirar o blog das primeiras posições de resposta de desfibrilador, ideia, tirar ela do blog, porque o blog é só para informação, informativo, para brand, tudo, mas pensando em conversão, a gente tinha que trazer essas palavras para o e-commerce. É um trabalho de estudo de palavra-chave, que é assim, como usar um desfibrilador? É uma pauta de blog, porque você está ensinando o usuário como usar. E um desfibrilador é totalmente diferente o estudo de palavra-chave. Então, essa agência, ela confundiu esse trabalho, ela otimizou palavras de blog, posicionou e o cara não estava vendendo. Aí a gente chegou com esse desafio, a gente conseguiu melhorar o posicionamento dele, mas é muito em cima de estudo de palavra-chave. É o famoso topo de funil. Como Legal. usar um moletom. O cara tá em cima do topo do funil. O preço, essas coisas, ele vem baixando. Moletom de algodão já é uma palavra de intenção de busca do usuário. Então, você tem que entender muito a intenção do usuário. Se ele só quer uma informação de como fazer um skincare à noite ou de como usar uma creatina, que nem a gente usou o exemplo. Então, a gente tem que entender o que o usuário quer, se é uma pauta de blog ou se é uma palavra de conversão. Sim. E muita gente acaba confundindo essas duas, entendeu? Tá. O SEO eu nunca cheguei a mexer muito com blog, mas esse cara do desfibrilador, ele provavelmente, além de trabalhar ali no blog, ele deve ter colocado o link para dentro do blog, né?
Colocou, Pra venda. tinha uma estrutura de venda também, né? Pra Aham. tentar vender, pra pegar o lead. A LP dele era bem... tinha uma captura de lead ali junto. Tá. Mas assim, a pessoa tá ali, ela caiu num blog, muitas vezes ele nem leu o texto do blog, porque não era aquilo. Se eu tô procurando, de repente, desfibrilador e eu quero comprar um desfibrilador, eu caí num blog, eu vou fechar e vou voltar pro Google. Eu não vou Entendi. ler Não um atendeu texto. a intenção do usuário. entendeu? Entendi. Você entendi. precisa atender. E aí volta pra questão da IA. Então, assim, se você já fez a sua escolha de palavra-chave errada, não entendeu a intenção daquela busca do usuário, você não vai aparecer na IA nem no Google. Então, são serviços muito semelhantes. Não tem como um matar o outro, né? É tudo junto e as otimizações são iguais também. É uma receita de bolo, mas você tem que prestar atenção em certas nuances do trabalho. Não é só uma escolha de palavra-chave. Creatina, melhor suplemento. Respondeu que é a creatina. Bom, uma pauta de blog, não é uma pauta de venda. E a gente se preocupa, nós da Implementa, a gente se preocupa muito com a venda. Não, tráfego orgânico, eu prometi para você, Dom, em 6 meses eu trago 200 mil acessos orgânicos para você, na Denavita. 0 a 0, eu trago, fácil. É fácil trazer. De quanto esses 200 mil acessos vão trazer de venda para você? Aí é uma outra conversa. Porque eu posso trazer 200 mil acessos com palavra-chave de blog. E não vai trazer conversão nenhuma para você. Mas se o meu combinado foi com você de trazer acesso orgânico, 0 a 0. Só que o meu combinado foi com você de trazer vendas, aumentar vendas orgânicas. Porque quem está no e-commerce quer venda. É muito diferente, entendeu? Então, o trabalho de SEO, ele é muito... É uma receita de bolo, porém depende de muita coisa. Tem muita escolha de palavra-chave, muita escolha de campanha de link. Tem muita gente que vão angariar link de grandes portais. Só que não faz a estratégia certa para receber esse link. Entendeu? É como uma marcação. Antigamente o YouTube, o Instagram dependia muito de marcações, né? O fulano de tal me citou, tal. Trazia muito engajamento. É mais ou menos isso que funciona o Google com campanha de link. Mas você tem que estar preparado para quê? Você tem que escolher a palavra certa para você trazer esse link. Uma pauta de blog que traga o usuário do grande portal para o seu blog e ele saia do seu blog e vá para o seu e-commerce. Trazer só para o blog... Isso que você falou é muito importante, porque eu falo assim, a gente, né, como empreendedores, você não vai saber de tudo, mas você precisa saber o básico das coisas para conseguir direcionar, para conseguir cobrar os resultados. Exato. E eu lembro quando eu comecei a fazer tráfego pago mesmo, assim, na minha marca, eu via muita sobreposição dos resultados e era algo desconhecido para mim até então. Então, eu via aquela sobreposição de resultados, mas eu ficava sempre com aqueles números lindos, né? Tantos mil de acesso, mas assim, isso não tá acontecendo em vendas, que é o que a gente se preocupa. Exato. E quando você traz esse ensinamento, assim, da gente entender que a gente precisa olhar o SEO também, e não só o número de acessos, de blogs, mas de palavras que me convertam em vendas, isso é muito importante, porque a gente consegue entender, não sou especialista em SEO, mas, poxa, num trabalho junto com vocês, de uma agência de SEO com a Implementa, o que no final do dia eu quero ver na minha marca e o que eu posso cobrar e esperar do resultado de vocês? A gente, quando vai fazer um onboard no cliente, a gente tem o costume de perguntar quais produtos mais performam e quais produtos mais dão resultado monetário para você, porque não necessariamente é o mesmo produto. Esse produto vende 100 mil vendas por mês, mas ele me traz X de resultado, a gente também olha qual que traz mais resultado. Mais porque margem, assim, né? como a gente fala que o nosso trabalho é um pouco a médio a longo prazo, eu preciso trazer o resultado imediato para você em relação à venda, para você não ficar contente, mas assim, para você ver que o nosso trabalho está sendo feito e para você ver que o nosso trabalho dá resultado. Se a gente posicionar o que mais vende para você, a gente vem posicionando o restante dos produtos também. Porque um puxa o outro, né? Eu sempre brinco, eu sempre falo isso também pro meu time. A gente vai fazer um lançamento, tem um lançamento que é maravilhoso, o lançamento vai embora. Quando o lançamento não foi muito assim, né, com o trabalho, não foi sozinho, aspas, a gente fala, pega o best-seller e ele vai levar Exato. carona nele. Eu falei, igual o filme, né? Sempre fala, dos criadores de... Sim, é um filme exatamente. puxando o outro, né? Exato. É isso que funciona o SEO. É um trabalho a médio e longo prazo, realmente, mas depende muito da escolha do trabalho que você vai fazer. E muito também
do trabalho que você está fazendo junto do tráfego pago também. Porque, assim, muita gente fala, o SEO e o pago são brigados. Não, pelo contrário, a gente tem que trabalhar junto. E a gente divide opiniões sobre campanha de um e de outro. Legal. Porque não adianta nada eu posicionar na primeira posição, nas 3 primeiras posições, a creatina que você está vendendo e o gestor de tráfego está colocando dinheiro na campanha lá. Já está posicionado. Já está posicionado no orgânico. Destina esse dinheiro de pago para algum outro lugar ou vai fazendo brand, vai fazendo alguma coisa com a marca. Porque a gente conseguiu os 3 primeiros resultados do Google, então não faz sentido ficar investindo dinheiro de campanha. Então a gente... Então eu não preciso gastar em Google, se eu estou bem ranqueado, para aquele produto. A não ser que você perceba que naquele produto específico as pessoas têm o costume de clicar no patrocinado. Sempre é teste. Porque Aí é um teste de conjunto com o pago tem também, alguns entendeu? Tem alguns nichos que os usuários eles vão clicar no patrocinado. E alguns vão clicar só no orgânico. Entendi. Então, assim, precisa ter esse acompanhamento, né? De o que acontece se eu tirar? Tira... Espera 2, 3 dias, não precisa esperar um mês para ver o que vai acontecer. Espera 2, 3 dias. Olha, mesmo a gente estando ali na primeira posição, caiu muito a minha conversão. Volta a campanha do pago, porque aí tá valendo a pena. Legal. Não, manteve ou até aumentou porque as pessoas clicaram no Só no orgânico. orgânico. Deixa Então... só o orgânico. Então Legal. precisa ter essa conversa Essa análise, também. né? Sim. E isso é verdade também para o Mercado Livre. Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do Mercado Livre a gente já reparou isso, que por mais que a gente tivesse conseguido trazer o nosso anúncio para a primeira página de busca ali do Mercado Livre e para as primeiras posições, quando a gente desligava a ferramenta de ads ali, o Product Ads do Mercado Livre, as vendas caíam. Porque sempre tinha ali uns patrocinados que o Mercado Livre traz nas primeiras posições. Sim. Né? Então, por mais que a gente já tivesse bem ranqueado, era importante ter o tráfego junto com SEO. Sim. E aí uma outra questão também é assim, ó, às vezes tem palavras que simplesmente não convertem. Pode ser exatamente o que você vende. Você vende creatina. Você tá na primeira, tá no tráfego pago, né? Tá na mídia ali pra creatina. Não converte. Pra que eu do SEO vou gastar, às vezes, 8 meses pra ranquear a creatina se no pago não converte? No orgânico não vai converter. Então, a gente também tem que analisar dado do pago pra pautar o nosso trabalho. Eu não posso perder 8 meses de trabalho pra ranquear uma palavra-chave que no pago não tá convertendo, porque ela não vai converter no orgânico. E, gente, uma das coisas que a gente faz muito no e-commerce é ficar, né, assim, cria-se um site, cria-se a página de produtos, e aí a gente cria ali as landing pages, né? Tem algo que é importante, vocês podem trazer de dica? Como a gente pode escrever melhor essas descrições? Primeiro, olha o que quem tá na primeira página do Google tá escrevendo. Legal. Aquilo é o que o usuário quer ver. Não é uma questão de copiar o seu concorrente, é uma questão de que se o Google tá mostrando aquilo, é porque... Olhar e fazer melhor, né? Exatamente. Aprimorar o que está sendo feito. Aquilo é o básico que tem que ter, porque aquilo é o que o usuário está buscando. O Google não mostra nada que o usuário não esteja buscando. Então, se aquilo está nas primeiras posições, é porque é aquilo que o usuário está buscando. Isso serve até para desenvolvimento de produto. Você quer desenvolver um produto X. Nenhum concorrente seu tem. Ou até tem, mas não é aquele produto que está nas primeiras posições do Google quando você faz aquela busca. Muito provavelmente porque não é aquilo que o seu usuário quer. Uau. E ver campanha de E olha que a galera erra muito em produto, Erra baita muito, dica. não. Porque a gente conversa assim com muitos mentorados e aí eu vejo eles, às vezes, não estão vendendo os produtos que eles já têm, não posicionaram a marca, não estão investindo dinheiro no marketing, estão me contando dos 5 próximos produtos no portfólio. Eu fico desesperada, é isso Sim. que eu vim de produto. Exatamente. O produto, ele tem que ter um quê de existir, né? Alguém tem que estar buscando pelo seu produto, não é esse o básico? Para o produto existir, você tem que ter um público consumidor querendo esse produto, né? Então, se ele não está no Google, né? Pega seus concorrentes que têm aquele produto. Pensa como você estaria buscando por aquele produto, como seus clientes buscariam. Procura no Google. Se é um produto que seus concorrentes não estão aparecendo ali no Google também, não vende. De campanha do Pago também, que na biblioteca de campanha do Pago, digita o produto lá. Na Se tem biblioteca de muita anúncios, gente né? fazendo isso. É. Se tem muita gente rodando Pago, pode ser que é um produto campeão, produto que está vendendo. Então, você tem que fazer essas análises. Pô, o produto tem milhares por aí, mas tá vendendo? Meus Legal. concorrentes estão vendendo? Estão rodando Pago nele? Não estão. Por que não estão? Entendeu? Qual que é a descrição do produto? Entra no seu concorrente, ele colocou uma descrição curta. A maioria dos seus concorrentes estão colocando uma descrição curta. Para que você vai colocar uma Bíblia lá escrito? Entendeu? Não faz sentido. Quer dizer que provavelmente o consumidor daquele produto não lê muito.
A gente tem um cliente também que ele vende aquelas cadeiras ginecológicas, de dentista. As macas, assim. assim. Aquilo Isso. lá precisa de uma descrição gigantesca, porque é uma descrição técnica de qual que é a cadeira que me serve, qual que não é que me serve. Então, é uma descrição muito grande e é uma descrição muito técnica. Então, a gente precisa colocar uma descrição na página de produto ou página de categoria com todas as informações possíveis, porque é um produto caro, é um produto de alto valor, você vai comprar ele uma vez na vida, porque você não abre 10 clínicas e compra 10 cadeiras. Então, é uma calça jeans, você precisa dar atenção, mas o cara que está buscando uma calça jeans, eu particularmente, eu gosto mais de vídeo do que descrição de produto. Então, calça jeans é rapidinho, 2 parágrafos, 3, não desmerecendo a descrição, mas é uma informação mais rápida. Lava na máquina, seca e tal. Então, você não precisa descorrer. Então, é sempre olhar o que o seu concorrente está fazendo e se basear. Não dar o Ctrl+C na descrição do produto. Não façam isso, pelo amor de Deus. Porque, não copiem descrição de produto. Faça a sua. Coloque o seu jeito dentro da sua marca, dentro da descrição. O jeito que você comunica com o seu cliente na rede social é o jeito que você tem que comunicar com o seu cliente no blog e no e-commerce. Porque, assim, é a mesma coisa, é a mesma pessoa que está vendendo na rede social para o e-commerce. E muita gente acaba copiando. A descrição do meu concorrente está melhor do que a minha, eu vou copiar e colar. O meu fornecedor mandou o catálogo com essa descrição, eu vou copiar e colar. Se o seu fornecedor mandou para você, para mim, nós 4 copiamos, o Google vai escolher quem é mais autoridade no assunto para mostrar. Isso tá puxando para acontecer nas redes sociais também e vai intensificar. Sim. Então, tem muito conteúdo, né, que é copiado. Então, às vezes, as pessoas veem um conteúdo que viralizou e todo mundo começa a copiar aquele conteúdo e formato. Ou então, traduzir, né? Ver um conteúdo gringo que hypou. Coloca no chat, manda traduzir. Coloca no chat, traduz e começa a fazer aqui. E aí, a AI vai cada vez mais, principalmente no algoritmo ali do Instagram, começar a entender quais são esses conteúdos que são cópias e diminuir a entrega de distribuição orgânica. Então, a única Não sabia coisa... disso. Tendência 2025 do marketing. É muito legal, muito legal. Mas sabe uma coisa que a gente tem que ficar atento? Porque pro Google, o dono do conteúdo é quem tem mais autoridade. Ou mesmo, então pro Google, quando a gente olha para as redes sociais, vai ser quem realmente é o criador do conteúdo. Será? Ou Para o Ou quem Google, tem mais relevância para naquele o Google assunto, é quem né? mais autoridade. Pra- Se uma Netshoes... Gente, isso aí vai dar uma briga boa, hein? Vai. Exato. Se uma vai dar uma Netshoes briga copiou a sua descrição, ela, com certeza, ela é muito mais autoridade que a gente hoje no mercado. E Então, ela se- que leva a fama. Ela que Ela leva a que leva a fama. fama. Para o Google hoje Por é isso isso. que quando você tem um produto no Mercado Livre, você tem um produto no seu e-commerce, se você coloca a descrição igual nos dois, o Mercado Livre vai pra primeira Porque o posição Mercado Livre e é mais toma seu autoridade. Tá vendo? A gente fala isso pra galera, você fala, né, amor? Tem que crescer. Ser Tem pequeno que aí, ó. Exato. Vamos te copiar e você que vai Exato. ser o... Pequeno é ruim. o Ser pequeno é culpado. ruim. Se eu não me engano, eu não posso afirmar com certeza o número, 60% dos conteúdos de categoria e produto são copiados, ou de fornecedores ou de concorrentes. E a gente teve um caso de um cliente que chegou para a gente também, a gente estava fazendo análise de erro, a descrição do produto dele estava copiada e estava com um link referenciando o concorrente. Poxa, tá mandando, você tá trazendo... Tudo errado, entendeu? Esse foi o auge Com certeza foi um estagiário, copiou e colou a descrição do produto com o link do concorrente. Poxa, Aí o concorrente começou a vender mais e... exato, tá referenciando o concorrente, entendeu? Mas E acontece. em sapato eu vejo muito o pessoal copiando descrição da Arezzo. O que a Arezzo tem de link, de concorrente, porque o pessoal copia a descrição de produto leva. deles e põe o link junto, não percebe que o link foi, sabe? Porque às vezes tem aquela frasezinha assim, né? Veja mais na nossa categoria de bolsas. E aí tem um link. E tem o link. Aí deixaram o link pra bolsas da Arezzo, não trocaram pra bolsa Entendeu? deles, E acontece, entendeu? assim, ó, a gente falou, é engraçado, mas acontece com muita É frequência. engraçado, mas é triste, gente. É muito triste. E uma coisa que me veio à cabeça aqui é a escolha do que você vai colocar de nome do seu produto. Muita gente coloca assim, vestido Stephanie longo de linho italiano. Ah, não, isso já é muito, é só o vestido Stephanie. Não Quem tem é, nem quem a é descrição. Stephanie? Quem é Stephanie? Pro Google, Stephanie não é ninguém. Então, muita gente, nome de cachorro, do filho, do papagaio, coloca vestido de manga curta, manga longa, de linho italiano.
põe a Stephanie só no final do produto para você diferenciar o seu produto. A gente pega quase todos os Moda nossos... faz muito isso. Moda, sapato, Britney. Quem é Britney? Entendeu? Pro Google não é ninguém. A hora que o crawler do Google passa na sua página, ele vai, sapato, beleza, Britney. Pra quem que eu mostro? Entendeu? A não ser que o seu usuário esteja buscando pelo nome do seu produto, que aí você tem que ter um trabalho de branding por trás. Só que aí você tem que ter uma puta marca pra você aparecer por sapato Britney, entendeu? E como normalmente não acontece, você tem que entender a escolha. Sapato Amora. Quem busca por Amora? É sapato roxo. Entendeu? Mas tem que tomar um cuidado também, porque você pode ver roxo, eu posso ver fúcsia, você pode ver amora. Então tem que entender qual que é a quantidade de palavra-chave para amora, para fúcsia e para roxo. Perfeito. Entendeu? Tem que Perfeito. É isso que é o estudo de palavra-chave. Muita gente coloca vestido Stephanie. Poxa, Stephanie não é ninguém perante ao Google, entendeu? Então, o DIS fala sempre não tenha sentimento pelo seu e-commerce. Eu acho que é essa frase. Acho que ele comenta. Você pode gostar do seu e-commerce, mas não leva pro lado sentimental. Vou colocar todos os meus produtos com nome próprio. Poxa, não é isso que vai vender. Tem uma homenagem à família toda, a árvore genealógica. A avó completa. chamava Betânia, colocou lá, calçado Betânia. Pô, Betânia... Genial. Os meus produtos, assim, até por essa experiência que um dos meus sócios, né, trabalhou, foi um dos primeiros ali na Salve, e quando a gente foi nascer, ele falou, os nomes dos nossos produtos, eles têm que ser o nome da dor que ele resolve. Ok, Matou. vamos lá. Só que vocês me desbloquearam aqui uma chave porque eu não tinha entendido nesse nível. Eu percebi que era bom porque eu sempre entendi, o simples comunica, as pessoas entendem para o que o produto serve. Mas é muito além disso, além dela entender para o que ele serve, ele ajuda no buscador, né? Sim. Então, animal. E você falou uma coisa importante, eu vou aproveitar o gancho aqui, e eu acho que está super legal isso, a gente pode explorar um pouco mais sobre os principais erros, né, que as pessoas cometem ali na hora de fazer um trabalho de SEO, de pensar num título, numa descrição. E como crescer orgânico. Né? Sim. E como crescer orgânico, e como vender mais gastando menos. Opa! Né? Exatamente. A gente, É o sonho. A gente tá melhorando. Exato, o não é? Agora, a Carol puxou, né, um ponto ali. Por isso, a gente tem falado muito, desde que a gente começou esse movimento do Brand Legacy, a nossa promessa, né, é de fato ajudar as pessoas a crescerem as marcas delas. E a gente traz isso aí por alguns motivos. E um deles é que, de fato, a pessoa pequena, muitas vezes ela perde por ser pequena. Né? Tem, é mais ágil, tal, resolve mais rápido, se adapta mais rápido. Tem isso, tem. Só que o pequeno, ele está numa situação mais frágil, né? Porque ele não consegue competir em várias frentes. E a gente estava falando aqui no começo, né? Poxa, o cara que vai começar a marca, ele deveria já fazer um trabalho de SEO? Com certeza. Agora, o cara que está começando uma marca sem dinheiro, assim, ou com pouco recurso, talvez faça sentido ele começar um trabalho de tráfego, gerar uma receita para ele ter condição de contratar um serviço. Um cara que é muito pequeno, ele não consegue contratar uma boa agência, né, como a de vocês, para fazer um trabalho de SEO para ele, né? E é por isso, inclusive, que a gente está fazendo esse movimento, né, do Brand Legacy. Para quem ainda não viu, né, nenhum anúncio, nada nas nossas redes sociais, a gente fez recentemente, né, o primeiro evento do Brand Legacy ali no final de abril. E assim, gente, foi incrível. Foi incrível, eu confesso que foi melhor do que nós mesmos imaginávamos, né? Verdade, expectativas. A gente trabalhou muito para fazer um evento legal, mas assim, não foi legal, foi incrível. Né? A gente teve presenças muito especiais lá, né? O Rony da Reserva teve lá com a gente, o Lázaro do Carmo teve lá com a gente, o Di Santana também palestrou Só lenda. lá com a Play, gente. né? Grandes marcas, né? Marcas de faturamento bilionário estiveram lá com a gente, como por exemplo a Mari, né? A Mari Morelli ali do Grupo Suplay, que tem a Maxitano, Probiotic, Dr. Peanuts. Pessoal da AlphaCo teve lá com a gente, da Cadiveu, da Underlabs, Sofá na Caixas, Isu, né? Flame Garden. Eco Flame Garden, enfim, foi o primeiro evento que a gente fez e teve 140 empreendedores nesse evento. Então, assim, a gente teve muito feedback positivo. E o que a gente fez de diferente, né? A gente rodou uma pesquisa NPS, eu assim, não acreditei na hora que eu vi.
E a gente está com um pessoal ali do G4 no nosso time, que acabou vindo trabalhar com a gente, e eles falaram, gente, isso aqui é NPS de G4. Legal. E assim, foi o nosso primeiro evento. E a gente foi ver o que eles gostaram, e eles gostaram da nossa promessa, né? Porque, de fato, a gente entregou o que a gente havia prometido. Porque o que a gente falou? Pessoal, a gente entendeu a dor de vocês, né? Porque, como a gente começou a ter contato com muito dono de marca, que chegavam a nós através do nosso podcast ou através das nossas mentorias, muitos desses donos reclamavam que eles haviam participado de outras imersões em busca de conhecimento e estratégias que fizessem diferença, né, no resultado do negócio deles, mas o conteúdo sempre era raso e superficial. O que a gente fez? A gente falou, poxa, vamos entender o que é realmente determinante para uma marca escalar no digital, crescer as vendas online, vender mais no site, e-commerce, marketplace, e vamos aprofundar, né? Vamos desenvolver esses assuntos com profundidade e vamos compartilhar tudo que a gente faz. Vamos abrir nossas estratégias mesmo. Porque não o pessoal, esconder nada, né? às vezes o pessoal fica, isso aqui eu não vou compartilhar, porque às vezes eu vou ajudar meu concorrente e tal. E a gente prometeu que a gente ia abrir, e a gente abriu. E a galera, assim, ficou alucinada. O pessoal falou, poxa, a gente nunca participou de um evento, assim, desse nível, sabe, com conteúdo tão útil, né? E assim, foi animal. A gente ficou muito feliz com o resultado. E você, tô contando tudo isso aqui, porque você que não conseguiu participar da última edição, você vai ter agora a oportunidade de participar da próxima, né? A gente abriu as vendas essa semana. Esse evento vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de agosto, ali em Alphaville, São Paulo. E, gente, vocês ouviram tudo que eu falei aqui da primeira edição do evento. Essa próxima vai ser muito melhor, tá? A gente vai entregar ainda mais, né? A entrega vai ser melhor, tá? Os convidados... Eu vou deixar vocês aí um pouco mais curiosos por um pouco mais de tempo, tá? Mas em breve a gente vai anunciar e eu tenho certeza que vocês vão ficar em choque com as pessoas que vão estar lá com a gente. E você, né, que tem uma marca e está com dificuldade de crescer, né? Você está andando de lado ou você está caindo. Às vezes você tem uma marca grande já, né, consolidada no B2B, mas você não está conseguindo tracionar no digital. O Brand Legacy é o evento para você, tá? Eu tenho certeza absoluta que com tudo que a gente vai compartilhar lá, vocês sairão de lá aptos a levar o negócio de vocês para o próximo patamar no nível digital, tá? Falando de venda online. E a gente está tão convicto, né, da entrega que a gente está fazendo que a gente garante 100% de satisfação ou seu dinheiro de volta, tá? Para você, o evento, pessoal, vão ser 3 dias de evento. Terminou o primeiro dia, você vai pensar, poxa, não, acho que não valeu a pena o investimento, o meu tempo aqui, a gente devolve 100% do seu dinheiro, tá? A gente está muito confiante no trabalho que a gente está fazendo, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para vocês, e o link vai estar na descrição. Aqui na descrição, e deixa eu te falar uma coisa, se você já tomou a decisão de estruturar e crescer o seu negócio, acessa esse link, se inscreve, que o nosso time vai falar com você, vai fazer um pré-diagnóstico para entender se você está neste momento de estar com a gente, no momento de marca para escalar e ir para o próximo nível. E um detalhe, gente, o primeiro evento foi o primeiro evento e a gente teve que parar de vender porque ele esgotou antes e deu lotação na casa. Esse evento vai ser ainda maior, mas eu tenho certeza que ele vai esgotar ainda mais rápido. Então se inscreve, link aqui na descrição e nos vemos lá. E a gente, aproveitando aqui, né, a gente está falando de um monte de coisa que dá para fazer, como que funciona, como que dá para aumentar os resultados, né, aumentar as vendas, fazendo um trabalho ali de SEO. E, de fato, nós somos cases, né? Nós somos a prova viva disso, afinal de contas, a gente começou a trabalhar com vocês, né? Implementa ali há poucos meses e a gente já teve um acréscimo assim, muito significativo, né, na quantidade de visitas orgânicas ali no nosso site. E a gente estava até calculando aqui, né, um pouco antes de começar o episódio, que já teve um aumento de R$40 mil por mês na nossa receita.
Em né? poucos meses, né? Em pouquíssimos 6 de meses. trabalho, a Em gente já pouquíssimos meses. É. Isso pra quem fala que SEO demora aí uns 2 anos pra trazer resultado, Pois é, né? Então, ó, pois é. E, somos a prova contrária disso. pois é, e eu até queria aproveitar isso e pedir e perguntar, né, mais 2 coisas para vocês. Primeiro, pedir para vocês compartilharem mais alguns cases, né, e-commerce, né? de e-commerce, né? E segundo, saber se existe, né, o que pode ser feito para acelerar esse processo. Porque eu entendi que, né, e eu já sabia que trabalho de SEO não é do dia para a noite, e justamente por isso, quanto antes a gente começar melhor, né? A gente fala ali de 6 meses, 1 ano, 2 anos, para a gente ter resultados assim super relevantes. Agora, se eu quiser acelerar esse resultado, existem maneiras de fazer isso? Com risco ou sem risco? Depende de como você está disposto. Com emoção, com Com emoção. emoção. Eu gosto da emoção também. Existem técnicas que a gente chama de SEO Black Hat, né? Que são as técnicas... A aí- galera adoro do essas nicho coisas. black agora. Exatamente. Vamos pro Black, vamos pro Black. A gente devia ter falado só disso. O pessoal do Black do encapsulado, Sexy Shop, atenção, é isso. Atenção, agora é a hora de vocês. Basicamente, né? E só contextualizando um pouco, né? De que eu posso realmente falar de Black. Eu comecei no SEO lá em 2013, né? E aí quando eu comecei com produção de conteúdo. Então eu escrevia basicamente texto para blog. E aí começaram a me pedir SEO no texto para blog. Eu fui aprender o que era e tudo mais. Caí nas comunidades não era Orkut, era Facebook, nos grupos de Facebook. E aí me levaram pro lado negro da força e eu fui aprender SEO Black Hat, né? E aí a gente tinha uns programas muito malucos que a gente usava, assim, era surreal, porque um dos maiores fatores de ranqueamento, e ainda é um dos maiores fatores de ranqueamento, não adianta falar que não é link building. Então, você realmente ter sites parceiros falando de você. E lá em 2013, por aí, tinha um programa que chamava GSA. Ele criava, muito tipo, antigo. 1000 links por segundo. Era um negócio Era absurdo. absurdo. Era Assim, ó, surreal. É muito absurdo. Hoje a gente faz, pensando no White Hat, eu não vou dar um número porque assim, é muito relativo, mas uma campanha segura, 5, 10, 15 links por mês. E eu A gente fazia 1000 por segundo. 10 mil links por dia. É um Caramba. absurdo. Só que assim, gente. isso não era em site de cliente, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Era sites de teste que a gente tinha. Site que vendia produto afiliado, que tinha muito na época Encapsulado, também. essas coisas. Então, vendia muito desse jeito. E a gente chamava de projeto Churn and Burn. Então, assim, a gente criava um domínio, montava o projeto, socava link, posicionava, vendia E assim, ó, era um e absurdo. desaparecia. Acabou. Era um absurdo. Vendia muito. Vendia Muito, muito. E sumia logo na sequência. Aqueles Uau. encapsulados que prometia ereção de 4 horas, vendia 200 mil por dia, 300 mil por dia. Tinha um só que vendia produto- 2, 3 meses só. Aí já era. Aí Acabou. o Aí Google- o Google porque daí ele derrubava. não entregava o resultado e o Google- Exato. Então, Tá. essa é uma técnica que dá para ser feita, mas o cliente tem que estar disposto a Arriscar o seu porque domínio. Você perde o entendeu? domínio. Então, assim, se a gente fizer no seu É arriscado. domínio, você perde o seu domínio. Ah, É, então é sério. Na época tinha um produto que chamava Kitoplan. Eu lembro até hoje a propaganda do Kitoplan, gente. Era um copo de água com óleo. E aí ela abria a cápsula Aqueles assim. emagrecedores. Era emagrecedor. emagrecedor. Aí ela abria a cápsula do comprimido, assim, Ele caía um sugava o pozinho. óleo. Ele sugava o óleo. Eu adorava aquela propaganda do E assim, ó, é um Todas absurdo. as mulheres Não, vão todo mundo comprar. comprou aquilo. E aí eu trabalhei muito nesses projetos. E aí teve uma época que eu falava, qual é o limite? Qual é o limite entre eu ter um projeto de Black Hat que não vai ser penalizado Legal. em meses? E qual é o limite de eu ter um projeto que, de repente, vai durar 1, 2 anos? Só que assim, nunca é 100% seguro. Então, toda vez que chega algum cliente pra gente de nicho Black, a conversa é sempre essa. Você não está seguro. Você quer que a gente use as técnicas? Você vai perder seu domínio em algum Isso a gente momento. coloca em contrato. Coloca em pra contrato, nos respaldar tudo. também. Porque perde. Você Em vai um perder. mês, em 2 anos, vai perder. Entendeu? Entendi. Porque o Google vai encontrar. Mas dá A pra gente fazer. tem um case muito legal quando surgiu a inteligência artificial, que o cliente falou assim, e o cliente está com a gente até hoje, porque ele sabia dos riscos, mas ele falou, surgiu esse negócio de IA aí, eu queria bater, sei lá, uns 5 milhões de acessos por mês. Aí eu Uau. falei, quanto você tem? 100.
100 mil? Não, 100. 100 acessos. Sem 99, Nada, 100. né? Não é nada, Agora, ninguém. é. Aí ele falou, não, mas acho que uns 5 milhões, assim, a gente bate. Aí eu falei, tá. Em quanto tempo? Uns 3 anos. Ele falou, foi até... 36 meses. É. Qual é o valor que você quer investir? Ah, X valor. Dá pra fazer? Aí eu falei, mas é Black, você pode perder o site depois. Não tem problema. A gente gerava conteúdo, a gente fazia E pesquisa. eu não posso ser black e depois parar de ser black? Se o Google te penalizar, você perde junto. tem não... esse- É uma linha muito tênue. Porque assim, ó, pode demorar Você tá muito querendo tempo. ser black, né, Carol? Eu Tá- quero tá chegar nos querendo. 5 Eu milhões tô de acessos. vendo Eu tô que você tá fazendo a minha querendo. conta Não da minha é, taxa não de é, conversão. Quanto é que tem que Uma pagar taxinha mesmo pra 4 ter ali, esses 5 Carol. milhões? Nossa, no meu ticket Então, assim, ó, médio. Nossa, era 2 mesinhos já tava bom, não 2 dava? mesinhos eu tava em Maldivas. Mas, ó, aí, o que vale a pena fazer nesse caso? Comprar um segundo domínio, monta toda a sua estratégia de loja nesse domínio, faz uma Gente, isso estratégia é legal, Black. tá? Não é... Não é ilegal, só é contra as diretrizes do Google. A PF não vai baixar já aqui. Entendi, não entendi. seremos presos, tá, Entendi. gente? Você achou que você ia criar polêmica? Ela que tá Exatamente. Eu nem precisei criar, né? Eu só tô Aliás, a galera soltando. nem vai ver o Alfredo aqui. Não, É não. Black Gente, List. isso aqui é muito bom. Black, o que chama? Black Hat. Black Hat. Black Black Hat. Hat. Isso. Você cria um segundo domínio, monta toda a estratégia, a estrutura da sua loja ali, faz a estratégia de Black Hat, posiciona, se penalizar, penalizou seu domínio secundário, não o A primeiro. hora que você tá disposta a perder esse domínio em vai um certo perder. momento. Mas vai fazer um caixa, né? Vai fazer um caixa. Mas hoje, eu entendo que o Google vai evoluindo, ainda mais Sim. com o AI, né? Hoje ainda funciona isso? Não as mesmas técnicas, e não sou eu que vou abrir as técnicas Black aqui. Mas, Ó, as técnicas Black é só para quem entrar no nosso Mastermind, Ah, tá? Do Brand exatamente. Legacy. A gente... na verdade, a técnica Black, ela é sempre muito delicada ainda assim. Porque o Google, ele tem um processo hoje de desconsiderar o que ele vê que não presta. Então, E ele só um adendo, ele não desconsidera só uma página. Ele vai desconsiderar o domínio inteiro. É. Entendeu? Então, se ele viu que é uma página de um produto, ele viu que tá ferindo as diretrizes dele, não é para a intenção do usuário, ele não desconsidera só aquela página. Antigamente era só a página. Então, a gente não perdia o trabalho feito nas outras. Entendi. Hoje, ele desconsidera o domínio todo. Entendi. E até esse programa, né, o GSA que eu comentei, não tentem usar hoje porque não funciona mais. Tá. Foi nossa alegria lá em 2000 e pouco, né, 2015 por aí, mas não funciona mais hoje. Porque o Google, ele é seletivo também no link que seu site está recebendo. Porque o que começou a acontecer? Além de ter as técnicas Black Hat para subir o site, o pessoal começou a fazer SEO negativo no site do concorrente. Então, Que dá pra fazer. eu entrava em um monte de site de conteúdo adulto, pornografia, Você Viagra. referenciava seu concorrente ali. E mandava um monte de link pro seu site. E aí Nossa. o Google entendia que você estava fazendo uma campanha de Black Hat pro seu site e derrubava seu site. E aí isso começou a acontecer com muita frequência. E aí o Google, pra resolver o problema, que ele falou: links ruins, né? Que basicamente o processo do Black Hat é você mandar um monte de link. Link ruim eu não considero, nem pro bem, nem pro mal. Não vai fazer nada no seu site. Não vai subir, mas também Não é um fator de ranqueamento. não é mais um fator de ranqueamento. Eu não entendi isso. Como que, na prática, mandava links ruins para um outro site? No pra GSE, sujar o nesses site? programas Assim, também, ó, você entrava Como que é, lá... basicamente? Para ser um link de autoridade, a Carol, que é referência no assunto, ela vai falar bem da Implementa. Entendi. Isso é legal pro Google. Entendi. O Google vai falar que é muito bom, porque ela é referência no assunto, e vai começar a posicionar a gente. Entendi. Para prejudicar o concorrente, a gente começava a entrar em site adulto, 18+, conteúdo adulto, e começava a referenciar ele lá dentro, Até em comentário mesmo. Tipo, eu entrava num em comentário fórum, e... em entendi. link de vídeo adulto, fulano de tal. O Google entendia que era um link ruim, começava a penalizar ele. Não que a gente fazia, essa era uma técnica Não, que era... isso eu nunca fiz, eu nunca fiz. Prejudicar o coleguinha eu nunca prejudiquei. Mas isso era uma técnica que era muito comum de ser Uau, feita. gente, Muito é. comum. Olha só, tá Hoje não bom. funciona mais. Tem um amigo nosso que a gente chama ele de Dark Force, né, Ele amor? vai adorar. Nossa, a gente precisa conversar com Precisamos ele. conhecer esse amigo, então. Então, uma forma de potencializar é fazer uma campanha de link mais agressiva. Só que tem muitos poréns por trás. Qual o tamanho da marca? A marca é conhecida? Porque assim, o que é uma campanha de link? É uma autoridade falando, eu vou usar o exemplo, o UOL falando da gente.
Mas para o UOL falar da gente, a gente tem que ter uma quantidade de conteúdo, a gente tem que ter uma autoridade no assunto. Não é qualquer Zé Mané que vai ser referenciado pelo UOL. Aí a hora que o Google vê lá que uma marca que começou antes de ontem já está sendo referenciada pelo UOL, tem alguma coisa de errado. Então ele já não vai mais, não passa a autoridade que a URL do UOL teria para a nossa marca, entendeu? Então tem muitos porquês antes de acelerar o trabalho de SEO. Que tamanho da marca? Qual o faturamento da marca? Quanto é SKU? Quanto a descrição de categoria? Quais são os canais de venda dela? Dá para fazer em grandes marcas. Legal. Entendeu? Legal. Vamos dar umas dicas pro pessoal? Vamos. A gente Mais? sempre... Mais, né? Mais. Pegamos o lado da força, o negro, e atingimos todo mundo. Hein? A gente sempre puxa, né, um momento aqui, porque o pessoal pergunta bastante pra gente, né? O que a gente usa de ferramenta, de estratégia, de plataforma. Então, a gente sempre separa aqui um momento do podcast para compartilhar o que nós usamos nas nossas marcas, tá? E eu sempre reforço, não sou dono da verdade, né? Tem muita marca boa, tem muita ferramenta legal Que aí funciona no para um, mercado. pode não funcionar para outro. Então, o que eu falo aqui é o que funciona pra gente, o que a gente usa nas nossas marcas e de tudo que a gente testou, né? E meus sócios e eu hoje temos 14 marcas, né? Então, de tudo que a gente já testou, que a gente já conheceu, o que mais funciona pra gente é o que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, quando me perguntam de site, de plataforma, de e-commerce, hoje a gente usa Shopify, né? Sobre checkout, o checkout que a gente mais gosta é o da Yamp, né? É o que a gente utiliza, e foi um checkout, né, que quando a gente começou a trabalhar com ele, teve um impacto muito significativo na nossa conversão, né? Ele tem uma estrutura de recuperação de carrinho automático, ele é customizável, ele é simples, tá? Outra coisa, gateway de pagamento, quando perguntam, pessoal, a gente usa o da AppMax, tá? Da AppMax, um ponto importante, o pessoal fala, mas o custo ali, a taxa de transação não é a mais barata. Não é mesmo, tá? Mas cuidado com conta burra, desculpa a palavra. O tá? barato sai caro. Às vezes o barato sai caro, porque assim, a Carol mesmo usava na Bizu outro gateway de pagamento, que a taxa era melhor. Só que na hora que a gente ia comparar a taxa de aprovação de compra em cartão de crédito, a da AppMax era muito melhor. Não fecha a conta. A conta não fecha. E depois que ela migrou para a AppMax com a Bizu, ela teve um acréscimo super significativo na última linha, na receita, no resultado da operação. A gente tá? teve um caso, acontecido, um e-commerce bem pequenininho chegou pra gente, queria muito SEO, a gente começou o trabalho e tudo. Aí um dia eu cheguei muito feliz pra ele, porque ele não vendia nada, no e-commerce não vendia nada. Eu cheguei e falei assim, a gente vendeu 25 mil esse Pra quem mês, não tá? vende Quem nada. não vendia É nada. ótimo. E assim, ó, com 2 meses de trabalho, né? Eu cheguei assim na reunião, sabe, explodindo, assim. Aí ele fez assim também, mas aqui pra mim só vendeu 1.000. Eu falei, Como assim? como assim? Eu falei, não, vamos abrir isso daí. Comecei a abrir tudo, procurar. Era tudo negado do gateway de Recusado. pagamento, Não. recusado. 24 mil negados. E assim, ó, Pois é. 24 mil reais, pra quem tá nos ouvindo, pode parecer, mas Mas não vendia nada. 90, Não. Não vendia nada. 99%, né, dele. Aí eu falei pra ele, mas você ligou pelo menos pra esse pessoal, né? Fez alguma coisa? Não, eu falei, então liga, pelo amor de Deus, liga, vê o que você Pois é. consegue. Acho Então que assim, faz ó, muita diferença. 90% Faz. O era gateway de negado pagamento, à toa. Olha Não era só. nada que tinha Deu uma negado. transação suspeita. É. E assim, ó, o gateway de pagamento é muito importante pra gente. A gente olha algumas métricas, porque a gente tá trazendo gente, tá trazendo conversão. A página tá carregando, tudo, não tá vendendo. Alguma coisa de errado tem. E a gente gosta de saber isso também. A gente pergunta para os nossos clientes, por que você não está convertendo? A gente está trazendo o pago, está trazendo o orgânico, está trazendo. Tá tudo rodando certinho. Vai ver, é um gateway de pagamento. Muitas vezes é gateway. Que Pois legal. é, Entendeu? por Então, isso que é muito esse importante, case de né? gateway vai me marcar pro resto da minha vida. Porque eu cheguei tão feliz na reunião e Olha. cheguei sabe aquele balde de água fria, assim? Nossa. Eu falei, gente, Meu Deus, então, que dó, gateway, né? gente, é importante. Atenção com gateway de Exatamente. pagamento. Outra coisa importante, aliás, 2 ferramentas eu quero trazer para vocês que, assim, teve um impacto absurdo no nosso resultado e a gente está levando para todos os nossos clientes hoje, de mentoria, do nosso clube ali, que é o nosso mastermind. Para quem trabalha performance, pessoal, tem 2 ferramentas que, se você não utilizar, assim, você tá para trás.
tá? Você não está jogando nível profissional, que é a Solomon e a Plendi, né? A Solomon é uma ferramenta que a gente utiliza para conseguir enxergar toda a jornada do cliente, né, desde o momento que ele é impactado pela primeira vez até ele tomar a decisão de compra, né, e converter. E por que isso é importante? Porque muitas vezes às vezes você investe, por exemplo, né, gosto de falar de influência, né, que a gente usa bastante, e você coloca dinheiro ali no influenciador, ele faz a divulgação, né, as pessoas são impactadas, né, conhecem o seu produto, mas não necessariamente elas vão comprar de primeira, né? E aí depois, essa mesma pessoa que conheceu através do influenciador, ela é impactada por um anúncio. E aí ela compra. E aí na hora que você vai analisar, você fala, poxa, o anúncio está dando resultado e o influenciador não. E aí você acaba tirando investimento daqui e você fecha a torneira aqui. Não diretamente o influenciador está trazendo a venda. Mas está sendo fundamental para a venda acontecer. Exatamente. Então, assim, essa ferramenta da Solomon te ajuda a traquear first click, last click, para você ter clareza de onde você deve investir, né? E ele também já melhora o pixel ali das suas campanhas e a gente reparou um acréscimo de quase 20% ali de melhora na performance das nossas campanhas por ter começado a trabalhar com a Solomon. Outra ferramenta importante é a Plendi, né? A Plendi, porque assim, hoje a gente tem que fazer um monte de integração, né? A gente olha para algumas ferramentas ali de analytics, a gente sabe que às vezes não dá para confiar direito mais, por isso que a Solomon... são ferramentas oficiais ainda, são ferramentas oficiais, por isso que a Solomon é muito importante, dá para você conseguir ter essa visibilidade. Agora, além de entender first click, last click, é fundamental para quem está nesse jogo de performance, você ter clareza de todas as suas métricas, de todos os seus números, para você conseguir fazer análises assertivas e entender, né, o que você precisa ajustar, onde que você precisa investir mais, onde que você precisa mudar alguma coisa. E a Solomon, ela consegue trazer... a Plendi consegue te trazer todas essas métricas, cruzando ali várias informações que são importantes, né, para você conseguir ter a tua operação na mão, né, e tomar boas decisões. Então, fica a dica aí, tanto a Plendi quanto a Solomon, são duas assim que a gente começou a utilizar recentemente, que está fazendo toda a diferença para a gente, para os nossos clientes. Que usam a Plendi, que é bizarro. A gente nas mentorias é uma das primeiras coisas, porque a gente fala, às vezes, eu quero fazer um diagnóstico da tua empresa, te ajudar a escalar, organizar a casa, mas eu preciso entender seus números, e muitos empreendedores não entendem com clareza. Então, a gente fala, poxa, conecta ali com a Plendi para conseguir ter essa clareza. Algumas ferramentas também rápidas são extremamente valiosas aqui pra gente, para vocês pegarem essas dicas, é a Zop, quando a gente fala em plataforma de pós-venda, de gift back, então você aumenta a recorrência, né? Isso traz dinheiro, faz você vender novamente para o seu cliente. A gente também indica bastante a Estoca, que é o nosso operador logístico, a gente utiliza nas nossas marcas mesmo, porque a gente tem um bom atendimento, uma boa entrega, tabelas de fretes negociadas, e a gente consegue se preocupar com produto, com experiência, com marketing, enquanto eles fazem a entrega do produto chegar até a casa ali dos brasileiros. A Olish, que é o sistema de ERP, para você fazer toda a emissão de nota fiscal, todo esse gerenciamento de forma simples. E a gente está falando aqui esse episódio, né? A gente utiliza também aqui a Implementa, está trazendo para vocês o case de crescimento orgânico que a gente teve na Denavita, e vamos voltar para ouvir outros cases também com vocês. E a Pileia? Ah, nossa, legal também. Eu acho que é uma das ferramentas, assim, que precisa ter, né? A gente acabou de começar, né? Assim, acabou. Faz 2 meses, né? Porque assim, pra contextualizar, vai ser a primeira vez que vocês vão ouvir a gente falar aqui da Pileia, só que os meninos são gênios, né? O Armando e o Danilo são os criadores da Pileia, eu já trabalhei com eles em um outro case que a gente construiu juntos, então eles entendem muito do marketing de influência e construíram uma plataforma de dados para gerenciamento e gestão dos influenciadores. Então, você consegue fazer todo o split de pagamento, toda essa automação, quanto também gerenciar cada micro-influenciador, olhar os dados deles, olhar os produtos que eles estão vendendo, assim como o influenciador e o afiliado ou micro também tem a visão do que ele está vendendo, qual que é o produto. Então, você consegue crescer essa parte do marketing de influência, né, dentro da sua empresa, que eu sempre defendo que é uma área de criação de desejo e motor de escala. Então, essa é a Pileia, e a gente sempre deixa aqui os links também das ferramentas, das tecnologias que a gente usa na descrição aqui dos vídeos. Legal. Pessoal, vocês têm mais uns 2 ou 3 cases
de sucesso, assim, de Temos. bons resultados que vocês Temos pegaram? um que a gente gosta muito, que ele é muito querido por nós. Ele é uma marca de calçado de adventure, bota de trilha, impermeável. Ele tem alguma coisa de EPI, mas o forte dele é mais bota de trilha, esses calçados. A gente pegou ele em outubro de 2023. Ele vendia R$80 mil somente no orgânico. Ele tem uma marca consolidada de 80 anos, a marca é muito grande, muito engajada. A gente pegou ele em outubro de 23. Ele tinha muito pouca porcentagem de venda orgânica. E a maioria da venda orgânica dele também era em relação à marca, né? Então, normalmente a gente não cita muito as marcas quando a gente fala de SEO, quase nenhuma agência fica contando as marcas que trabalha por aí. Mas quase tudo era assim, bota de trilha, marca. Calçada Adventure, marca. Então, praticamente todo o tráfego orgânico que ele tinha dependia da marca. Em cima da marca. Entendi. E só quem conhece a marca que compraria. Tá. Então, a gente pegou esse desafio em outubro de 24, então 12 meses de trabalho, a gente saiu de R$80 mil orgânico para R$280 mil orgânicos. Uau. Então, 12 meses, a gente aumentou R$200 mil na recorrência No mês, né? No mês. Muito para bom. ele. Então, todo mês, a gente aumentou R$200 mil no orgânico. E posicionamos para as palavras que não eram mais de marca. Então, ao invés de agora só encontrarem ele quando buscasse por bota de trilha a marca, passaram a buscar, a encontrar quando buscasse só Pra por você ter uma bota de ideia. trilha. A hora que você digitava bota de trilha e a marca, quem aparecia era a Netshoes. Porque ela era muito mais engajada, muito maior do que a marca que estava vendendo. Então, a gente conseguiu passar a Netshoes para a marca do cliente. Então, é muito importante esse trabalho. Foi um trabalho muito rápido que a gente fez em 12 meses. 12 meses? 12 meses a gente conseguiu passar a Netshoes para Caramba. a resposta da marca, né? Então, era a bota de trilha e a marca do cliente. E quem aparecia era a Netshoes. Então, Até para a marca dele era a Netshoes que aparecia, não era eles que então, a apareciam. gente conseguiu passar e a gente trouxe esse Incremento de 200 mil mensal do orgânico. Em 12 meses, para uma marca, é muito pouco. Para o SEO é muito pouco. Deve ter dado ao longo do ano aí 600, 800 mil reais a mais de faturamento. Se tendo investido ali, às vezes uns 50 mil, 60 Por mil. Por aí. Em torno de 50 Então, mil. e ele está com a gente há... Uau, mais de muito... 10 vezes, né? Sim. Legal. E a gente fala... 200 vezes 12. Dá? 2.400? Não, é porque não começou com 200 mil no primeiro mês. É, foi com foi três. mais. O resultado final foi com Foi. isso. Mas Perfeito. 1 milhão de incremento faturamento de faturamento. orgânico, né? Uhum. E a gente fala, muita gente pergunta qual que é uma porcentagem saudável do orgânico vendendo. Não dá para ter muito um número exato, mas a gente conseguiu trazer para esse cliente 25% do orgânico dele. Legal. Então, de venda orgânica, de venda do e-commerce, 25% é no orgânico. Então, é muita coisa vendendo dentro do orgânico. Você para de depender de muito tráfego pago. O tráfego pago, as mídias pagas são cada vez mais caros. Você precisa dela, óbvio, mas cada vez mais caro. Então, é uma forma que ele conseguiu diminuir o custo do cliente para ele. Então, a gente sempre fala que é bom trazer isso. E um outro cliente é o pessoal lá da Novidade. Que a gente- Esse a gente pode falar o nome. Esse cliente até... a gente trabalhava com produção de conteúdo, né? Como eu comentei. E logo depois da pandemia, eu entrei em surto, como a gente estava conversando aqui, né? Que mulher... Eu te entendo. Mulher entra em surto. Não te julgo, né? A gente tinha 16 Mais redatores. hormônio, né? cara? Não Acho que são adianta, muitos é. hormônios, É. vai, né? A gente tinha 16 redatores na época, então a gente trabalhava A muito gente entregava forte. 1.4, 1.5 milhões de palavras por mês. Uau. Então, É assim, muita era coisa. só produção de conteúdo que a gente trabalhava. E aí, um dia eu olhei pra ele e falei, não quero mais. Ele falou, não quer mais o quê? O quê? Do que a gente tá falando? A gente mora numa cidade muito pequena e os redatores, a maioria era em loco, né? Ela olhou pros redatores e falou, eu não quero mais. O quê? Eu, né? Não quer mais eu, né? Temos que conversar. Ela falou, não quero mais redação. E assim, foi um insight que ela teve muito legal. Foi na hora certa. Porque a hora que a gente eram contratados, tudo, a hora que a gente dispensou o último, lançou o ChatGPT. Cara, foi assim, ó, foi Coisa bizarro. de 30 dias depois. Foi muito no time certo. No time muito certo. Nossa, foi o surto que Deus botou a mão, sabe? Aham. Falou assim, vamos dar um surto pra essa maluca aqui, que ela vai dispensar todo mundo. E aí eu fiz isso, e na época eu falei assim, vamos prospectar e-commerce. A gente já trabalhava com alguns e-commerces, mas muito focado no blog dos e-commerces, não no e-commerce em si.
E aí a gente começou a prospectar e-commerce e veio o pessoal do Novidade Saudável, que trabalha com produtos naturais. Legal. E então foi quando? Logo pós-pandemia, 2020? 21 ali. Então, eles estão com a gente desde 21. E eles ainda São 4 estão com a anos gente. Eles têm 5 e-commerces com a gente, Legal. então uma pessoa com 5 CNPJs contratado com a E gente. assim, né? todo projeto novo que ele lança, eles chamam a gente também Novidade pra trabalhar, sabe? Eles têm marca própria, Cúrcuma, marca de Ceilão, Que então... legal. Eu tenho 2 ótimas perguntas aqui pra gente encerrar. Aliás, uma é uma pergunta... Polêmica. Que eu Não, gosto não, da não. polêmica. A gente gosta do caos. Ó, se vocês... Uma é black. A pergunta é tranquila, mas eu tenho um desafio que Eita. vocês não estavam preparados. Ixi. A gente tá preparado pra muita coisa, tá? Vamos ver. É. Primeira pergunta. Então, com o chat GPT, eu não consigo acelerar o trabalho de SEO, tendo uma facilidade maior hoje de blog, de criar artigos e tal. Por exemplo, se dá resultado a gente gerar talvez ali 10, 15 links por mês, estavam falando. Se eu fazer isso diariamente ou várias vezes ao dia, isso aí não aceleraria esse trabalho ou não? O que aceleraria seria mais você trabalhar as páginas do seu próprio e-commerce dentro do chat GPT. Então, vamos pensar que criar uma descrição de produto, de repente uma pessoa ir lá e criar essa descrição, vai demorar 2 horas? 3 horas, não sei, depende da maturidade dessa pessoa que está criando, né, de experiência. No chat GPT, talvez você consiga em 2 minutos uma descrição de produto. Com um bom prompt, você consegue muito rápido. Hoje a gente tem a nossa agência 100% automatizada com inteligência artificial, tá? Só que nada passa sem revisão humana. Então, o nosso trabalho não é mais criar uma descrição de produto. É olhar para aquela descrição de produto que foi criada por uma inteligência artificial e entender, tá na linguagem da marca? Tá atendendo a intenção do usuário? Tá? Aí a gente entra com um marketing em cima, né? Para entender se pelo marketing aquilo tudo tá fazendo sentido. Mas a gente já tem tudo automatizado, né? Perfeito. Então, assim, vai acelerar nesse ponto, que ao invés de você ter 500 cadastros de produto feito meia boca, talvez você tenha 500 cadastros de produto muito bem feito. Entendi. Só que eu acho que aí não adianta mais você querer fazer isso manual no chat GPT. Você já vai precisar de um programa que faça isso, fazer isso via API, de repente, que aí realmente você acelera. Agora, querer fazer isso no chat GPT, revisar um por um, vai dar quase na mesma, O mesmo sabe? trabalho que você criar um... Então, Entendi. hoje a gente tem as nossas planilhas de Excel, elas são automatizadas com inteligência artificial, a gente criou. Então, a gente coloca o site do nosso cliente, coloca qual foi a palavra-chave que a gente escolheu e ele já me dá as descrições dentro da própria planilha. Eu já faço a alteração dentro da própria planilha e depois a gente só tem o trabalho de publicar dentro do site. Aí Mas aí tá já o nosso tá automatizado, diferencial. entendeu? O nosso diferencial tá nessa parte de ter a revisão humana ainda. A gente não pega o resultado da inteligência artificial e joga no site do cliente. Pega, nossos analistas de SEO vão adequar a linguagem de cada cliente, da busca que ele tem que ser feita para aquela palavra. Então, não é só chegar cru, a gente recebe pela inteligência artificial e dá todo o trabalho necessário para aquele produto, entendeu? Aí Então, ela substitui o estagiário, né? O Isso, estagiário que ia gerar aquele primeiro texto, que depois uma segunda pessoa ia ter que revisar, dar o tom da marca, entender se tá fazendo sentido, se é aquilo mesmo, nananã, essa pessoa ainda tem que existir. Entendi. O ser pensante continua É. existindo, Entendi, né? Mas entendi. o operacional você consegue Mas automatizar. dá para Legal. automatizar. Dá. Legal. Se você for com carinho com a inteligência artificial, você consegue fazer bastante coisa para adiantar o seu trabalho de SEO em cima. Pergunta pro chat como se fosse uma conversa. Eu tenho essa loja, eu preciso melhorar o SEO dessa página. O que você me dá como ajuda? Ele vai te dar várias coisas, campanha de link, descrição, melhorar o URL, enfim, a imagem. Então, você vai ajustando conforme você consegue. Então, você já consegue ter um ótimo resultado dessa parte. Show. Mas chega num ponto que você não consegue escalar mais que isso. Né? Então, precisa começar a pensar numa consultoria. Legal. Desafio pra gente fechar. Agora, eu gosto disso. Então, pelo que eu vi aqui, o SEO, esse trabalho que a gente está fazendo, né, e esse fluxo, essas visitas orgânicas que aumentaram, né, extra por conta do trabalho de SEO, está gerando aqui para a Denavita, em média, R$40 mil a mais de receita.
Nos próximos 6 meses, a gente consegue aumentar isso para 300? De 40 para 300 na recorrência? E aí Black eu vou ou trazer... white? Black ou e aí, white? É a pergunta. e aí eu vou trazer aqui para o pessoal o antes e depois desse resultado. Eu acho que depende de alguns fatores e acho que é até importante a gente discutir esses fatores também para ninguém ficar achando que a gente é mágico ou que o SEO é mágica, né? Nada é mágico. Eu queria né? mágica, mas tá, vai. Não, por exemplo, o que acontece muito até do que você comentou, né? De influencer, que você tá pagando um influencer, depois converteu no pago, você achou que o influencer não tá convertendo. Por exemplo, quanto de busca hoje do Denavita ainda é dependente do nome da marca? Por exemplo, a gente tem um produto, Laranja Moro. Outras marcas também têm Laranja Moro. Se a gente tiver para Laranja Moro nas primeiras posições, você vai ter um aumento muito legal de vendas. Se for ainda Laranja Moro Denavita, porque ele viu da influencer e tá pesquisando Laranja Moro Denavita, porque ele viu lá da influencer e você cortar o seu investimento com a influencer, você vai derrubar meu tráfego orgânico aqui também. Então, assim, ó, é muito relacionado ao que você tá fazendo nas outras redes. Então, o SEO sozinho, ele não... Quando ele ainda está dependente de marca, ele não faz o milagre, né? E aí, por exemplo, a gente quer acelerar muito o resultado. O que a gente vai fazer? Vai pegar os produtos que vocês já estão nas primeiras posições e jogar... E aí, não dependente de marca, jogar também para influencer. Então, se um monte de influencer estiver falando sobre um produto X, as pessoas começam a buscar aquele produto no Google, encontram vocês, eles vão comprar. Perfeito. Então, assim, ó, Dá não pra fazer. dá pra fazer, mas tem Com que os ser poréns. um trabalho conjunto Conjunto. com outras áreas que você tá fazendo. Aí a Entendi. gente Que consegue. vocês já fazem. Sim. Vocês fazem certa... Não sei qual que é o termo que vocês usam, collabs. Collabs, fazem- influência. Vocês fizeram uma influência muito grande esses dias, né? Uhum. E o doutor também, que trouxe muito resultado. Então, se for continuar, e se vocês passarem pra gente, a gente tem a intenção de fazer com XYZ para esses produtos, a gente Perfeito. consegue Aí a trazer. gente consegue. Legal. Então, tem que ser um trabalho conjunto. Se a Legal. gente trabalhar todo mundo junto, bora lá. Legal, Maravilha. então é um alinhamento do que a Um gente está alinhamento. puxando no marketing de aquisição e de criação de desejo, para vocês prepararem ali para ter mais cliques e conversão. Para receber Legal. receber o acesso do que o influenciador. Então vamos junto, a gente não vai parar, né? Vamos lá. Não, vocês continuando e a gente alinhando, a gente continua do lado Perfeito, de esse cá. alinhamento é importante. Pessoal, queria agradecer vocês. Obrigado Pela aula, né? Pela aula, Contribuição. literalmente. Acho que assim, né? A galera aprendeu demais, a gente aprendeu demais e entendemos, assim, o quão é importante cada vez mais ter SEO na nossa marca, criar posicionamento, ter resultado no orgânico. Então, obrigada pelo nível de Obrigado contribuição. vocês Obrigada a por ter vocês. dado a oportunidade pra gente falar que o SEO não morreu. É, a IA não continua vai matar o vivo. SEO, vai continuar vivo e a gente vai continuar trazendo muito resultado orgânico para as marcas que buscarem a gente aí. E onde eles podem encontrar? Eu vou deixar link na descrição, Isso, mas link na descrição, mas o @ é implementa.digital, tá lá o WhatsApp lá. Quiser buscar nas nossas redes sociais também, o meu é @carlinhos_bittencourt, BITENCOURT, Bittencourt. E a Alana. Alana Dzioli. sem o Isso, Alana Dzioli. o seu é mais difícil que o dele ainda. Ela tem nome de princesa. É que o meu são 500 mil sobrenomes, mas o Dzioli é do dadinho. Você Lembra tem do cara dadinho de amendoim? amendoim? Aqueles dadinhos de... Antigo, muitas vocês não têm. Eles têm cara de novinho, é. não lembra. Eu Mas... lembro do dadinho, do docinho, né? É esse! Era Era da da família minha gostava. família. Ah, Isso. que legal. gente, Era. que é um vício. Aquilo não é mais da família, infelizmente, mas eu era... ia perguntar se você tinha trazido. Não é não, ia trazer um Não, caminhão pra tadinho. gente comer. Mas era da minha família e por isso o sobrenome Muito também. legal. Então, era o O nome, nome dela é minha- Alana Martins Dzioli Fernandes. Então ela escolhe o sobrenome que ela quer colocar. Cada entendeu? lugar eu Entendi. boto o sobrenome, Acho chique, entendeu? vai mudando. Não é? Mas procura a gente lá. O Dom tem nosso contato, qualquer coisa pode chamar. A gente tem preços especiais para quem vier por indicação de vocês. Isso. Então a gente está disposto a ajudar vocês, quem procurar, cada vez mais no orgânico. Crescer aí. Muito e muito. Muito legal. Amém. Carlos Bittencourt e Alana Martins no Made in Brasil. Fechou? Aê.